A manchete é: CPI da Covid houve laranja de banco de mentirinha, banco que era usado para viabilizar o desvio de verbas públicas. Ok, oficialmente o cara era o diretor do banco, mas não é porque ele tá te fazendo de otário que eu vou ajudar, né? Esse aqui é um perfeito laranjal, isso aqui. Desculpa falar, mas essa é a conclusão de todos aqui. Como o senhor falou, até o mais um gênio já entendeu que isso aqui é um laranjal. Nós estamos num caso de laranjal. A suspeitíssima e obscura Precisa Medicamentos, que já tinha superfaturado testes da Covid, estava tentando vender para o Ministério da Saúde doses da vacina indiana Covaxin. Hoje, a gente já sabe, para além de qualquer dúvida, que essas vacinas nem existiam. O que a Precisa tinha mesmo era um esquema muito bem montado para fazer o dinheiro público cair num paraíso fiscal, Singapura. Depois era só lavar e distribuir. Só alegria. Só que para fechar esse negócio bilionário, a Precisa precisava apresentar garantias. Vai que o governo não recebesse essas vacinas, né? Quem é que ia ressarcir os cofres públicos? E é aí que entra o FIBBank, que é uma piada, mas assim, é uma piada muito cara para cada um de nós. Só para começar, FIB significa em inglês mentirinha, talvez lorota, o que é um nome adequado para uma empresa que diz que é pequena, mas que diz que tem um capital de 7 bilhões de reais. Por favor, o senhor disse que é uma empresa pequena? Em estrutura, sim. E qual é o capital social dessa empresa pequena? 7,5 bi. Não, repete aí, por favor. A estrutura é pequena, mas o capital é 7,5 bi. A pequena empresa com capital de 7 bilhões é uma coisa tão ridícula, mas tão ridícula que é capaz de unir senadores que normalmente estariam em lados opostos, hein? Do senador que mais se empenha em relação a pequenas, médias empresas, o senhor pode dizer o que é uma microempresa no Brasil? Qual é o capital social de uma microempresa? Nem vamos ofender. Não, por favor, por favor, senador, me ajude. Não vamos ofender. Microempresa, quanto é o capital social de uma microempresa? É 360 mil. E é de faturamento por ano. De uma média empresa? É 4 milhões e 800 por ano. E de uma grande empresa? Aí é conforme o faturamento. E uma big empresa de 7 bilhões e meio de capital? Isso vende cura para qualquer doença. Então tá bom. Faltou dizer quem é o depoente. Esse que está aí sendo ouvido na CPI é o Roberto Ramos, o suposto diretor do FIBBank. Suposto porque tudo nesse FIBBank aí é muito incerto, hein? O diretor do banco não sabe nada sobre o banco, mas ele sabe que tem que responder judicialmente pela coisa toda. As informações prestadas pelo senhor nesse depoimento demonstram o seu desconhecimento absoluto de algumas atividades da empresa, que o senhor supostamente é presidente. Eu lhe pergunto, afinal, se o senhor realmente é presidente, responsável pelas decisões, que é o mais importante, e pela condução da empresa. Se o senhor é o responsável. Sim. Inclusive pelos eventuais delitos praticados pela empresa? Sim. O mais provável é que a função do Roberto seja só essa aí, responder judicialmente, porque o cara não sabe absolutamente nada sobre o banco que ele dirige. E as dúvidas sobre o FIBBank, elas só aumentam quando você procura os donos dessa empresa. É um mistério total. Alguns sócios estão mortos e outros sócios entraram na sociedade sem saber. É o caso de um alagoano chamado Geraldo, coitado. Alguém pegou o CPF desse cara para inscrever ele como sócio do FIBBank. E aí o Geraldo, como basicamente roubaram o CPF dele, né? Ele não consegue nem financiar uma moto mais. Presidente, vamos ouvir o fundador do FIBBank, o seu Geraldo Rodrigues Machado, lá de Pão de Açúcar. Depois a palavra para o senador Humberto, por favor. Vamos lá ouvir o seu Geraldo Rodrigues. Geraldo Rodrigues Machado, natural de Alagoas. Em 2015, ao tentar financiar uma moto, não consegui, porque descobri que tinha restrição de crédito por participar do quadro societário de algumas empresas do estado de São Paulo. Meses depois, fui demitido do emprego que eu tinha e não consegui receber meu seguro-desemprego por ainda participar do quadro societário dessas empresas, sendo uma delas a FIBBank. Eu trabalho como vendedor externo de uma empresa de frios.
Nunca estive no estado de São Paulo, nunca assinei nenhuma ata, nunca participei de nenhuma reunião, nenhuma assembleia. Sempre falsificaram minhas assinaturas, visto em alguns documentos, e meu nome constava lá como um sócio ativo. Luto na justiça desde os 3 a 4 anos para resolver essa situação, mas até o momento a gente não conseguiu êxito. Caso de polícia. Tá vendo, Brasil? Tá aí, Brasil! Tá Caso vendo, de Brasil? polícia. Ficou claro para você? As pessoas que constam como as proprietárias desse banco, que aliás nem é banco, tiveram seus CPFs roubados, foram enfiadas nessa lascada aí sem nem querer isso. Analisando os documentos e quebrando os sigilos, no entanto, a CPI percebeu que tudo aponta para esse cara aí, ó. Olha lá. Esse aí sim é o dono do Fibbank, Marcos Tolentino, estratégica e simbolicamente posicionado bem entre o Jair Bolsonaro e o Ricardo Barros, porque esse é mesmo o lugar dele. O Tolentino, ele usa o Geraldo, ele usa o Roberto, que estava lá na CPI, para se esconder, para não ser pego. Infelizmente, nem mesmo o Tolentino, que é um gangster experiente, consegue apagar todos os seus rastros. Senhor relator, o senhor sabia que o telefone do escritório do Marcos Tolentino é o mesmo do Fibbank? Não, não sabia. E essa é uma informação importante que Vossa Senhoria traz. O endereço do apartamento, o endereço do escritório. Repete, senador Rogério, por favor. O telefone informado como sendo da Fibbank, Garantia de Fianças Findejussórias S.A., também seria o do escritório Benete Associados, Gestão Tributária Empresarial, que tem Marcos Tolentino da Silva como membro do conselho do escritório. Telefone 11 50 41 3000. Muito bem, então a gente já sabe que o Fibbank, ao que tudo indica, pertence ao Tolentino, que é amigo do Ricardo Barros, que estava agilizando o lado da empresa que queria vender vacinas inexistentes para o Ministério da Saúde. Então, se tudo tivesse dado certo nesse esquema aí deles, aí o Ministério da Saúde gastaria bilhões de reais em vacinas inexistentes, e depois de perceber que tomou o golpe, o Ministério iria ao Fibbank para ser ressarcido. E é aí que vem a melhor, ou talvez a pior parte. Como é que o Fibbank ressarceria o Ministério da Saúde? Com um imóvel avaliado em 7 bilhões de reais. E o senhor aqui ou não tem conhecimento, ou não sabia, fala com convicção que um terreno em Curitiba custa 7 bilhões e meio de reais, né? O valor, né? Aí, é lógico que a gente recebe muitas mensagens, uma mensagem que eu recebi que o Palácio de Buckingham custa 7 bilhões de... 1 bilhão e meio de dólares. 1 bilhão e meio de dólares, que multiplicando por 5 vai chegar a 7 bilhões. Então, o terreno que o senhor tem dá para comprar o Palácio de Buckingham, na Inglaterra. E eles fizeram outros comparativos aqui com outras propriedades, como o Taj Mahal na Índia, e outras coisas. É normal. Geralmente as pessoas estão assistindo e ficam impressionadas com esses números e vão pesquisar. E se prepara, porque vai ficar mais surpreendente. O escárnio não tá só no nome do banco, não tá só na figura do Roberto, não tá só no descaso do Tolentino lá com o número do telefone. Olha, os caras querem que a gente acredite que esse imóvel de 7 bilhões de reais, ele se move. Porque uma hora ele fica em Curitiba, outra hora em Castro e depois em São Paulo. É um imóvel móvel. Onde estão os imóveis colocados registrados na junta comercial e colocados aqui como fazendo parte do contrato social de 7 bilhões e meio de reais? Vossa Senhoria nem sabe. Quando aqui foi perguntado, Vossa Senhoria conhece o terreno de Curitiba? Vossa Senhoria disse o quê? Que nunca fui para Castro conhecer esse terreno, mas conheço ele via georreferenciamento. E o inicial de Curitiba, não é Castro, é Curitiba. Que foi parar lá em São Paulo, Vossa Senhoria nem sabe que depois o banco que Vossa Senhoria preside mudou a matrícula de Curitiba para São Paulo, para falar esse mesmo imóvel direitinho. Não era em Curitiba, era em São Paulo. Pois depois de tomar o golpe da vacina inexistente, o Ministério da Saúde precisaria contar com a existência desse imóvel que se mexe. Como o mais bobo no Senado Federal sabe dar nó em pingo d'água, a reação não podia ser diferente. Não dá para ludibriar
um bando de tolos que tem aqui, entendeu? Toda hora. A gente é ludibriado várias vezes, mas é difícil. Porque aqui não tem bestinha, não. Não tem um bestinha aqui. Não, eu quero lhe pedir, encarecidamente, para que eu não fique, os senadores não fiquem pedindo para me tomar uma atitude mais drástica em relação ao senhor, que o senhor colabore com a CPI. Depois de todo esse escracho aí, com um nome desses, com um terreno que se mexe e tal, você poderia achar que o FIBBank é assim uma fraude ocasional, uma coisa feita pontualmente só pro esquema da vacina superfaturada inexistente lá. Mas não se engane, houve uma lista aí de todos que já contaram com as garantias oferecidas por essa nobre instituição. Saca só quanta instituição pública no meio. Essa empresa, com todas essas características que a gente aqui levantou, viu, vice-presidente? Assembleia Legislativa do Espírito Santo, 6ª Vara Civil de São Bernardo, Zona Eleitoral Fazenda Nacional, Vara Trabalhista de São Paulo, Advocacia Geral da União, Ministério da Fazenda, Vara Trabalhista de Cachoeiro, Itapemirim, Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, 6ª Vara Civil de São Bernardo do Campo, União Federal, PGFN, PAN Produtos Alimentícios S.A., Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, Prefeitura de São Caetano do Sul, Prefeitura de Santa Bárbara, deve ser Santa Bárbara do Oeste. Todas essas instituições? Todas essas instituições já foram, de alguma forma, garantidas pelo Lorota Banco. Veja o nível que nós... A AGU tá aí? A AGU tá aqui. A AGU tá aí? A AGU tá aqui. Mas não é a AGU do ministro Wagner do Rosário? Advocacia Geral da União, Ministério da Fazenda. O FIBBank é garantidor o Lorota do Banco deu garantias para o Ministério da Fazenda. Ministério da Fazenda? Com o Ministério da Fazenda. Eu não acredito. Não é possível, senador Rogério. Você tem certeza aí? Pois é, são muitos golpes. E o mais recente é esse, de tentar fazer a gente acreditar que o cabeça disso tudo é um cara chamado Roberto. Se eu podia sair preso hoje daqui. Não prenderam. E olha que prender o laranja é fácil. Para continuar fazendo conteúdo e, quem sabe, expandir o projeto, o Meteoro depende de contribuições. A chave Pix do canal é essa aí, pixmeteoro@gmail.com. Você pode ajudar, mas claro, só se você quiser. Muito obrigada por ver esse vídeo até o final.